Fala galera, tudo beleza? No vídeo de hoje nós vamos falar de um Fiagro ESG. Mas todo Fiagro não é ESG? Depende. Esse Fiagro faz diversas pesquisas sobre trabalhos análogos à escravidão, destruição do meio ambiente, questão de carbono, emissão de carbono, entre outras coisas. O Fiagro que eu vou falar hoje, inclusive eu assisti a entrevista da gestão deles recentemente num podcast famoso no YouTube, é o JGP X11. É um Fiagro da renomada Asset JGP. E esse vídeo também vai ser uma forma assim, de como investir em Fiagro. Então fica no vídeo que terão diversas situações aqui que eu vou mostrar para vocês, inclusive o relatório da JGP X11. Um dos passos para vocês investirem em Fiagros seriam pesquisar notícias em relação a alguns CRAs. Existem realmente alguns CRAs, alguns investimentos de alguns Fiagros, que acontece de estar aí com fazendas, empresas aí do agronegócio que fazem desmatamentos, tem alguns casos de trabalho análogos à escravidão. Então a gente vai para um momento um pouco diferente aí. Pesquisei algumas notícias aqui para vocês. O Ministério do Trabalho resgata 16 trabalhadores análogos à escravidão em fazenda no sul de Minas. Adolescentes resgatados de 15 anos resgatados pela Polícia Federal no Pará. 24 pessoas em condições de escravidão em Minas. Trabalhadores são resgatados no Piauí. Colhedores de laranja resgatados em condições análogas à escravidão em Patrocínio Paulista, São Paulo. Eles dormiam dentro de piscina. Fazendeiro usava mão de obra análoga à escravidão. Fez acordo com o Ministério Público para evitar multas. Trabalho análogo da escravidão. É descoberta a implantação de maçã em Santa Catarina. Dentro da notícia, se um trabalhador reclamasse, ele era espancado. O baiano, vítima de trabalho aí similar à escravidão em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. Agora, outros problemas que estão aparecendo também, que vocês estão vendo diversos aí, e são problemas de inadimplência. Fiagro é alvo de calote parcial e faz acordo com o devedor. Empresa inadimplente foi fundada por membros da família que também atrasou em outro fundo imobiliário da B3. Fiagros não são mais pop porque os calotes assomam os fundos imobiliários e agora ameaçam os fundos do agronegócio. Isso aqui é parte de um relatório antigo da JGP X11, que é o ISD no Fiagro. Eles fazem escolha na carteira de critérios ambientais, sociais e governança. E explica que dos 46 ativos foram excluídos por causa desses critérios. O agro em linha de frente das demandas ambientais, questões relacionadas ao desmatamento, fim do trabalho análogo à escravidão, controle de uso de defensivos químicos, defensivos agrícolas. Eu, particularmente, já trabalhei numa indústria que produz defensivo agrícola. Eles analisam empresas da carteira com capacidade de acompanhar o passivo ambiental de forma contínua, ou seja, que não tenham problemas ambientais. Um passivo ambiental é caríssimo hoje em dia para uma empresa, pode até fazer uma empresa fechar. A diligência deles é simples, que eles falam aqui. Eles fazem um pente fino com base nos critérios ISD que se relacionam com a empresa. Se eles normalmente não checam, se eles não checar tudo antes, provavelmente quem vai identificar os problemas é a trade que compra grãos da empresa. Então, eles já fazem esse trabalho aí, já para não ter problemas aí, até de uma inadimplência por problemas ambientais. E outra situação é que pouco mais de 2 anos depois da sua aprovação, em maio de 2023, os Fiagros, agora no Fiagro em geral, os Fiagros já têm um estoque maior de mais de 13 bilhões, crescimento de 255% em 12 meses, mas o mercado financeiro aposta que ele vai crescer e se igualar a fundos imobiliários urbanos e ultrapassar a casa dos 200 bilhões em uma década. Eles acreditam que esse investimento do agronegócio vai bombar aí nos próximos meses, e 87% das cotas do Fiagro são de pessoas físicas. Esse é um tema aí, é uma pesquisa de maio de 2023. Essa notícia é de maio de 2023. Já era 87% das pessoas. Aqui é a evolução do patrimônio dos Fiagros. Começou em 400
milhões no terceiro trimestre de 2021 e terminou em 13,2 bilhões no segundo semestre de 2023. Então, vocês estão vendo aí a evolução, vocês viram a evolução do crescimento dos fiagros, um crescimento exorbitante. Existem diversas apostas no mercado financeiro para o crescimento do fiagro e a JGPX ela aposta no ISD para investir aí em fiagros. Agora nós vamos para os dados do ISD da JGPX11, vamos para o relatório gerencial e demais aspectos aí no vídeo da JGPX11, beleza, galera? Então, galera, agora a gente vai para os dados aí da cotação, entre outras situações da JGP. Eu coloquei aqui no site da Google e a cotação fechou atualmente em R$ 92,35. Por que eu coloquei nesse site? Se você for no Clube FII, fechou em R$ 92,00. Se você foi no Investidor 10, R$ 92,35. Então, fui ver qual que estava com a cotação certa. Então, na gravação desse vídeo, está aí com a cotação de R$ 92,35, tá? Ele aí cai nos últimos 2 meses 4%, tem um dividend yield muito bom, 15,21%. No dia de hoje ele não teve um tombo aí muito grande, foi muito tranquilo para ele, diferentemente do GCRA11 e do RURA11 e outros fiagros aí que estão tombando. O JGPX está tudo estável, com a renda em dia, com os CRAs aí em dia, tá tudo tranquilo com eles, tá? Eles têm um desconto patrimonial aí de 4% e porque o valor patrimonial é R$ 95,57 e o valor da cota aí R$ 92,35, tá? Então isso aqui são os dados aí da JGPX11. Já o Investidor 10, ele apresenta um crescimento aqui de 11,57 porque ele soma os dividendos junto aí com a valorização ou desvalorização da cota, tá? O JGPX11 tem uma liquidez média diária de 370 mil, tá? E agora a gente vai aí para um dado aqui que é apresentado no site do Investidor 10, que são as cotas infinitas aí. Então, para você ter uma renda infinita, entre aspas, digamos assim, o seu rendimento consiga comprar uma nova cota aí da JGPX11, você precisa aí ter 73 cotas ou R$ 6.742 investidos para que esses rendimentos deem 92,35 com os dados da cotação atual e você consiga aí comprar uma nova cota. Então, galera, uma da formas que eu falei para vocês é pesquisar se aquele fiagro investe em algum CRA com problemas no Ministério do Trabalho, por trabalho análogos na escravidão, problema na justiça, com problema de meio ambiente, mas isso é de cada um. Eu pesquisei, até encontrei alguns CRAs aí de alguns fiagros um pouco problemáticos, tá? Mas isso não vem ao caso. Agora nós vamos aí para o relatório da JGPX11. Não é nenhuma recomendação de investimentos, obviamente, tá? Mas eu acabei me tornando cotista aqui por causa das apresentações do relatório, dos dizeres do relatório e da entrevista que eu assisti, beleza, galera? Agora vamos aqui para o relatório. Então, o JGPX11 é um fiagro com um pouco mais de 7 mil cotistas na bolsa, tá? Ele tem aí o objetivo dele é a obtenção de renda e ganho de capital, tá? Em relação à agroindústria. A taxa de administração é 0,18 calculada sobre patrimônio líquido, tá beleza? Então, assim, não é uma taxa de administração elevada, é bem baixinha. Taxa de gestão é 1% ao ano, calculada sobre o patrimônio líquido do fundo. E a taxa de performance é 20% que exceder CDI mais 2%. A questão aqui é o relatório de dezembro. Ele fez uma rotatividade, uma reciclagem quase 25% da carteira. Ele não tem nenhuma exposição direta aqui em ativos de risco corporativos por produtores pessoa física. Mais de 7.400 cotistas. Uma duration aí de 2,14 anos. O spread da carteira atualmente está em CDI mais
4,3%, então ele está aí com rendimento equivalente a 136,19% do CDI. O último rendimento aqui apresentado no relatório é o relatório de dezembro, então ele pagou 0,95 centavos e dividend yield aí de 1,03. No relatório de dezembro ele mostra aqui 2.467.000 em receita de juros, receita de correção monetária 20 mil e receita de giro no secundário 448 mil reais, que são aqueles 24% aí que eles mostraram aí de reciclagem da carteira. Receita de aplicações financeiras que a gente mantém um pouco em caixa. Despesas aí são as taxas, 578 mil. O total do período foi 2 milhões do resultado, 2.437 e o distribuído 2 milhões e 34. Ele reteve aí 402 mil reais. O dividend yield anualizado é CDI mais 1,77 com a atual posição da carteira. E o cross-up que é atualizado é o CDI mais 4,10, que é a apresentação que eles fazem lá na parte de cima do relatório. Então, desde 31 de janeiro de 23 até 29 de dezembro de 23, ele apresentou dividend yield bem elevado. Com exceção foi o mês de setembro, que ele pagou aí somente 0,81. No resto, bem próximo de 1 ou bem acima de 1. O histórico de rendimentos deles, com exceção aqui dos últimos 4 meses, que está em torno de 95 centavos, 80 centavos, conforme o relatório, mas a gente pode ver aqui no site do Clube FII, que o último dividendo dele não é o do relatório, obviamente, ele pagou 1,25. O último dividendo dele do relatório é 95 centavos. Ele tem aí, esse relatório tem aí um mês aí de defasagem para apresentação. O relatório foi apresentado 29 de janeiro. Então, o último dividendo aqui, 95 centavos por cota. O valor patrimonial da cota atualmente é 95,57 e o valor da cota de mercado 92,21 no relatório. Está bem próximo atualmente. Hoje a cota de mercado que a gente viu aqui 92,35, 92,35 centavos, tá? E agora a questão do ESG eles mostraram aqui nesse CRA da Capal, Cooperativa Agroindustrial. A Capal ela tem mais, ele também, como eles falaram que não faz investimentos aí diretos em pessoas físicas, então eles investem em cooperativas também. Então a Capal tem 3.500 cooperados, uma receita líquida de 4,3 bilhões, margem EBITDA de 6% e uma dívida líquida de 274 milhões. Alavancagem de 1,1 no período, bem pequena, tá? Eles fazem um trabalho bem grande de mitigação de risco aí, e como também de ESG, de outras situações. A Capal teve uma retenção de lucro aí, esse é o de um patrimônio de 298 milhões em 2016 para 904 milhões em 2022, ou seja, estão pesquisando CRAs de qualidade. A JGP ela atua como investidor âncora e ESG Advisor. Eles têm um escritório de ESG de Advisor também, que ajuda aí no desenvolvimento para a empresa continuar nos trilhos aí do ESG. Então, o CRA foi emitido no total de 150 milhões e tem como garantia um contrato de fornecimento de soja para a Cargill com fluxo financeiro mínimo de 100% saldo devedor de operação, ou seja, se der ruim, ele tem no contrato, ele tem o direito do contrato de fornecimento de soja todinho. A remuneração desse cara é CDI mais 1,95%. Ou seja, vocês viram desses outros fundos imobiliários aí que estão com problema, como o GCRA11, que é IPCA mais 9, IPCA mais 5, IPCA mais 10, CDI mais 4, CDI mais 5. Então, são investimentos de risco. Já vejam aqui a comparação com a JGPX. CDI mais 1,95, o spreadzinho baixinho. Isso significa que ela não é um investimento de tanto risco. Obviamente tem risco, mas é um risco diminuto com relação aí
aos outros fundos imobiliários que a gente vê. Então, a JGP, com esse investimento, ela procura ter uma rentabilidade equivalente a CDI mais 3,5, tá? Então, ela fala aqui do ESG Advisory. Eles foram confrontados com o desafio de investir em commodities consideradas críticas pela exposição ao desmatamento de terras, a assumir uma postura conservadora e a ampliar mecanismo de diligência para passivos ambientais, principalmente áreas consideradas de alto carbono e elevada biodiversidade, ou seja, não pode fazer desmatamento. E uma coisa que eu achei interessante na entrevista deles, a pessoa falou assim, ó, o que você está devendo? Eu descobri aqui, eles pesquisam tudo, até negócio do Serasa. O que você está devendo? O que você deixou de pagar? Que não sei o quê. Eles perguntavam tanto, que chegou um dia que a própria empresa falou assim, ó, a gente está devendo uma conta de luz aqui, foi um vacilo que o pessoal do Contas a Pagar aqui esqueceu de colocar no fluxo de caixa, então foi isso que você vai ver aí. Então, eles perguntam bastante no nível até de controle de conta de luz para saber a qualidade dos pagamentos aí daquele CRA, se ele vai conseguir honrar com suas dívidas, tá? A Capal é uma cooperativa paranaense que se estende até São Paulo e tem áreas destacadas de riqueza ambiental e elevada capacidade produtiva. Ela tenta mesclar aí o meio ambiente com a produção. Ela tenta fazer aquela preservação do meio ambiente, o que é um trabalho ESG. Então, qual o trabalho aí na ação que eles fazem a pesquisa aí? São 4 pontos principais, só que eu marquei aqui os 3, que é análise detalhada dos passivos e adicionalidades ambientais, tá? Relacionados à perda de biodiversidade e desmatamento legal ou ilegal. Eles avaliam até isso também. Seleção de propriedades isentas de passivos ambientais, destacadamente os passivos legais expressos no Código Florestal Brasileiro, e a adoção de salvaguardas compatíveis com a expectativa de preservação do status de zero desmatamento nas áreas financiadas e compliance legal no uso do solo. Eles começaram com esse exercício aí, abrange 1.130 fazendas que correspondem a 4.664 talhões de propriedade vinculados à cooperativa e mais de 170 mil hectares de áreas. Eles fizeram avaliação de gestão socioambiental para esse CRA, fizeram questões de interferência em área legalmente protegida, identificação de propriedade rural localizadas em áreas de alta relevância socioambiental. Eles fizeram cruzamentos com divisões fundiárias, incluindo unidades de conservação, terras indígenas, áreas quilombolas, para assegurar aí as propriedades fornecidas pela cooperativa estejam em conformidade com as obrigações e normas ambientais. Eles fizeram vasculharam a vida da empresa todinha antes de investir no CRA. Impacto material, que eles acham aqui que pode ter, né, as dependências materiais. Dano ou destruição do ecossistema, ou seja, desmatamento e limpeza de terras, depleção do uso de águas, danos ou destruição de água doce por meio de erosão, sedimentação, poluição do solo, poluição de água, mudança climática, isso tudo aí está no meio das pesquisas deles. E eles falaram que o CRA da Capal cumpriu com as premissas estabelecidas de zero desmatamento, compliance integral com a legislação aplicável e adoção das práticas agrícolas sustentáveis de acordo com taxonomia da agricultura sustentável da CBI. Tá? Então, eles concluíram aqui que a Capal exemplifica o grau diferenciado que a JGP se propõe a entregar aí aos seus cotistas, identificando a oportunidade de investimento que combine mitigação de riscos, adequação de valuation e diversificação. Eles trabalham, sinceramente, ESG purinho aqui. Então, vamos ao comentário do gestor. Eles distribuíram em 95 centavos por cota em dezembro, em janeiro, 1,25. Os dividendos foram distribuídos de setembro a janeiro, sofreram impacto de 18 centavos, que eles dividiram aí os custos follow-on em 4 vezes, tá? Eles diferiram isso aí, e a partir de janeiro, os proventos serão pagos, não sofrerão mais esse efeito. O que isso significa? Vocês já viram, quem é cotista da JGPX, que dezembro
foi 95 centavos e o resultado de janeiro 1,25 por cota. Então você já viu aí a melhoria no rendimento. O spread deles é equivalente ao seguinte, ó. Atualmente a cota está em torno entre 92 e 93. Então vai ser entre 4,41 e 4,90 aqui, que é o CDI+. Mas se a cota tiver 89, vai ser CDI mais 6,36. Se a cota tiver R$ 98, CDI mais 1,96. Então eles estão nesse entorno aqui de 4,90 e 4,41, como vocês estão vendo aqui nessa margem aqui que está hoje, que hoje atualmente a cota está em 92,35, tá? As movimentações que eles fizeram na carteira, eles agregaram 6 novos ativos, aumentando o patrimônio líquido investido em 31,3%, encerraram 4 posições que totalizaram 9,4% do patrimônio líquido. As vendas deles, eles venderam o CRADA Armac da FSB indexados ao IPCA, venderam também um CDI mais 13,35, é o CRADA Coplano, encerraram a posição no BBGO, que ele falava que era uma posição de giro. BBGO 11 é o Fiagro do Banco do Brasil. Simplesmente encerraram a posição para poder comprar aí os outros CRAs. Fizeram vendas parciais do Bela Agrícola, FSB e Ocaberry, e as alocações acima de 9%, com alocações acima de 9% do patrimônio líquido, amortizações no ativo do grupo JB, Café Brasil 1 e de Coagril. Eles tiveram também essas amortizações nesses ativos, tá? No mercado primário, eles adquiriram o CRADA JB, CDI mais 3,5, Usina Domingo, CDI mais 4, o CRADA Lavoro, pré-fixado a 14,2. Esse aqui já é um pouquinho de pimentinha no portfólio, porque hoje a Selic está em 11,25, tá? Que isso implicava na data de emissão uma taxa implícita de CDI mais 4,5. Eles liquidaram aí 3 operações, o CRADA Capal, rentabilidade CDI mais 3, CRADA RMC, rentabilidade CDI mais 7, e alocaram na Gram Office um CDI mais 5,5. A Solúbio, um outro CRA também, foram realizadas assembleias em concurso da Solúbio, uma anuência prévia de descumprimento de obrigação não pecuniária, necessidade de waiver, desenquadramento da alavancagem financeira. Já viu aqui, já estão sabendo que tem um CRA aí da Solúbio que precisou aí atrasar um pouco suas parcelas. A empresa está enfrentando atrasos e dificuldades aí no capital de giro, então os credores aprovaram o waiver, mas é sujeito em certas condições. Então a companhia concorda em efetuar o pagamento de 1% de saldo devedor da operação nos meses de janeiro, fevereiro e março. Então a Solúbio vai pagar aí 3 parcelas referente a 1% da operação dela. E o acordo, eles limitaram a distribuição de dividendos e obrigatoriedade de aumento do capital no valor de 100 milhões. Então, estão obrigando aí os credores, a JGP junto, estão obrigando a Solúbio, o CRA da Solúbio, para aumentar o capital em 100 milhões. Então, a gente já sabe que tem um problema no CRA da Solúbio, mas eles estão trabalhando aqui, pelo jeito, não vai ser tão ruim quando a gente está vendo aí com a GCRA11, do fundo da Galápagos, beleza, galera? Então, esse aqui é o portfólio da JGPX11. Vocês podem ver que a Coagril é 8,6%. Eles limitam aí a no máximo 10% aí na entrevista deles, no máximo 10%, 9% aí a presença no PL aí de um CRA, tá? Então a Bela Agrícola 7,8% e aí a partir daí eles começam a diminuir. A Solúbio, ele está atualmente com 4% do PL e mais 2,3%, ou seja, 6,3% do PL. Então, o único problemático atualmente é 6,3% aí do PL. É a Solúbio somente que está dando problema. Então, hoje, provavelmente, você vai ter um rendimento aí diminuído em 6% aí, porque a Solúbio aí está problemática. Então, aqui a distribuição setorial da carteira deles, ó, em revendas 28%, 14% cooperativas, 10% fertilizantes, 10% sucroalcooleiro,
10% bioenergia, 9% extrativismo florestal, 7% de serviços, bioinsumos 6%, tem até pós de gasolina aí 5% e 1% aí em frigorífico. Então, vocês podem ver que o único problema que eles estão tendo atualmente aí é com o CRA da Solub. Então, vocês viram aí no relatório que estão, pelo menos até o momento, sob controle dessa operação aí da Solúbio, e é o único problema que eles têm na carteira hoje. A Solúbio também está em outras carteiras aí de outros fiagros, beleza, galera? Então, ó, se liga aí que você está vendo que investir em ISD e com a taxa aí um pouco reduzida, às vezes é melhor do que você pegar aí um fiagro ou um fundo imobiliário que seja com IPCA mais 9, IPCA mais 10, IPCA mais 7 e ficar com risco na carteira, CDI mais 7. Então, vocês viram o trabalho de mitigação de riscos aí da JGPX hoje. Então, esse aí foi o vídeo de hoje. O vídeo de hoje da JGPX11, um fundo, um fiagro um pouco diferente, que ele também trabalha em ISD. Se vocês gostaram, dê aquele seu likezinho básico, se inscrevam, curta, siga, compartilha, aperte o sininho, isso aí. Eu sou Walder Rocha, para mais vídeos como esse, se inscreve aí no canal, que em breve também está chegando a época de declaração do imposto de renda e eu vou fazer vídeos especiais só de como declarar imposto de renda em várias situações. Beleza, galera? Isso aí, um abraço, até mais e tchau, tchau.